Boa noite, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão. Nós vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Estamos no finalzinho, hoje é o penúltimo capítulo desse livro. E nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. E estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós aí, partindo já para o finalzinho. Hoje é o estudo 27, capítulo 31, Gravames na Obsessão. E aí, gravames, lá na live eles comentaram, no sentido seria, para a gente ver, prestar atenção, que é no sentido de ônus, de agravos. Então seriam esses ônus que vêm na obsessão. E o Miranda começa dizendo que o maior antídoto à obsessão, além da comunhão mental com Deus, que é a oração, nunca será demasiado repeti-lo, é a ação enobrecedora. Então, é oração com ação no bem. O trabalho edificante constitui força de manutenção do equilíbrio, porquanto, desenvolvendo as atividades mentais, pela concentração na responsabilidade e na preocupação para executar os deveres, desconecta os plugs que se encaixam nas matrizes psíquicas receptoras das induções obsessivas. As matrizes psíquicas estão no nosso perispírito, estão presentes em nós, são existentes em nós. É onde estão nossos problemas já de várias, né, várias encarnações. Então nós temos aquele ali, aquelas paixões, tudo isso que são matrizes onde o plug do obsessor se conecta, porque ele não vem só, ele não vai conseguir fazer nenhuma sintonia com o encarnado se você não tiver lá a matriz, né, para aquilo. Então, aí aquilo ali, aquele plug, com você tendo um trabalho edificante e a oração, você desconecta esses plugs dessas matrizes que são as receptoras das induções obsessivas. Um homem de bem que age no zelo nas ações constrói uma couraça de resistência aos espíritos perturbadores e às suas descargas mentais, que os desanimam quando pretendem desenvolver um cerco de alienação obsessiva. Isso porque, não se sentindo aceitos, esses espíritos logo desistem, partindo em busca de respostas mentais em campos de ociosidade psíquica, nos quais é mais fácil a captação do pensamento deprimente, que passa a ser digerido através de um desdobramento de reflexões que levam à sua fixação. Primeiro passo para o distúrbio do comportamento psicológico. Então, lembrando aqui, a pessoa está ali na ociosidade psíquica, né? Sem estar cultivando pensamentos bons, nem com ações nobres, nem em oração. E aí, o que que acontece? Ela forma um campo onde o irmão lá desequilibrado, espírito perturbador, capta esse pensamento deprimente, por isso que nós temos que estar sempre vigiando nossos pensamentos, observando se estão negativos, pessimistas ou não. Então, ele capta o pensamento deprimente. E aí faz com que a pessoa ali mantenha aquele pensamento, que ele chama de monoideia, fala, leva à fixação do pensamento, que é o primeiro passo para o distúrbio do comportamento psicológico. A oração, portanto, desdobrada na ação superior, ou seja, a oração com mais ação superior,
representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante, que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Desses elementos decorrerão a conduta moral, a consciência de discernimento que leva ao estudo espírita, mediante cujo conhecimento o paciente se abastece de forças para levar adiante as tarefas dignificantes. O estudo espírita, a gente sabe que a doutrina vai sempre nos estimular além de estudar, né, ter uma boa conduta moral e as tarefas dignificantes e a oração sempre também. O estudo, muito e definitivamente, contribui para a compreensão dos códigos que regem a vida, do entendimento das causas atuais e passadas das aflições, da maneira de conhecer as leis dos fluidos e o estímulo contínuo para a perseverança no clima das realizações espirituais libertadoras. Conforme esclarecera Felipe, naquele debate que teve na reunião que ele aceitou mudar de intenção, propiciou a mudança de intenções, ele naquele debate ele falou que outros cobradores, não menos austeros nos desejos de vingança, ali, de esforço, né, passaram a sitiar a casa mental de Argos. Ele avisou, não sou só eu, tem mais um monte aqui junto. Então, eles avisaram que isso ia acontecer. Por quê? Por causa da fragilidade moral de Argos. E aí eu escutei uma frase num estudo que eu achei muito interessante. E o médico estava falando sobre a obsessão e falou: a fortaleza do obsessor é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade moral. Então, onde estão nossas fraquezas, né? Aquela moral já não muito digna. Então, ali é que está a fortaleza do obsessor. É ali que ele começa a estimular. Ele estimula aquele ponto que a pessoa vai e acaba caindo porque ela já tem aquela, né, aquela tendência. E de um lado, Argos, estimulado pela irresponsabilidade de Maurício, incapaz de assumir compromissos superiores e deles desincumbir-se a contento, Argos facilmente revinculava-se às entidades perversas e impudicas que o espreitavam. Então Felipe aceitou sair, né, pro lado, aceitou ficar, combinaram que ele inclusive vai ser filho dos dois, um filho adotivo, só que o Argos, com esse jeito dele ser, ele estava se revinculando às outras entidades perversas e impudicas que o espreitavam. Quase inúteis eram os contributos gerais em seu favor, desde que, ao invés de constituir estímulo para a liberdade definitiva, a ajuda recebida parecia-lhe um contributo que ele supunha merecer, não valorizando, como de desejado, o esforço conjugado que lhe dispensavam os amigos de ambos os lados da vida. Nunca se deve esquecer que, sendo o obsidiado o devedor, então a gente acha sempre, ah, coitado, tá obsidiado, mas geralmente, e aí eles contam aqui como, né? Sendo, Desculpem, boa noite. boa noite, que o obsidiado devedor é no caso que ali ele bota, está generalizando mesmo, né? Que sempre se está sendo é porque tem alguma razão, né? O que eu acabei de falar, o plug só vai encaixar se tiver alguma matriz que para poder a sintonia tá igual e aí ele encaixa e realmente fica obsidiando. Então, sendo obsidiado devedor, é muito justo que a sua contribuição mais relevante seja o esforço pessoal. Para melhorar, só com esforço pessoal. Dificilmente compreendem esta realidade simples os que se encontram enredados nos problemas que exigem renovação própria. Então, a maioria fica ali, né, meio perdido. E mesmo alguns que o entendem, nem sempre se conscientizam do esforço até a exaustão, se necessário, que lhes cumpre desenvolver. Esse comportamento dificulta-lhes a terapia lenificadora, fazendo adiar o momento da plenitude. Então, a terapia que vai aliviar as dores, isso é dificultada, porque eles não se esforçam para se renovar, né? Para poder ver se pode melhorar o modo de ser, o modo de agir, né? E além de tudo, fazendo um trabalho do bem, a pessoa já começa a desenvolver isso. Nesse sentido, a Argos não se dava conta dos investimentos que haviam sido aplicados em seu favor, esquecendo-se da multiplicação dos valores positivos que lhe estavam ao alcance. Passou a viver períodos, estados de obsessão cíclica, marchando lentamente para um desequilíbrio emocional que poderia apresentar-lhe irreversível no futuro. A saúde orgânica
graças à terapêutica acadêmica, no caso a medicina, né, e a espiritual, foi se ele recompondo, até que se lhe instalou o equilíbrio físico esperado, em se considerando a gravidade do seu quadro. Mas à medida que o bem-estar físico lhe oferecia os almejados recursos para serem aplicados em relação ao seu futuro, o nosso paciente se apresentava mais descuidado emocionalmente. Na ocasião, recorri à irmã Angélica, solicitando-lhe ajuda e esclarecimento para uma melhor compreensão da problemática, que estamos estudando com a finalidade de colher mais amplos informes com as quais poderia divertir no futuro, conforme agora sucede, aqueles que se interessam pelo exame e as técnicas da obsessão. Então, o que o Miranda está falando aqui, ele estava ali pedindo mais esclarecimento para que ele colocasse, como ele falou aqui, colhendo mais informe, para ele colocar num livro, como, né, como estamos aqui estudando, para que ele para fazer tá nos advertindo conforme agora ele está fazendo, que ele coloca como agora sucede, para aqueles que se interessam pelo exame e pelas técnicas de desobsessão. Estamos nós aqui estudando. Vou trazer aqui agora um anexo do livro O Drama da Bretanha, de Ivone Pereira, que parece que o que está escrito ali parece que foi o Miranda que foi lá, que conversou com ela, escreveram a mesma coisa. É o antídoto de obsessão que está numa página. Eu tive que tirar foto, né? Então vou trazer aqui rapidinho, porque eu não tenho, como é que falo, o PDF dele. Então vamos lá, o trecho que está falando. As palavras são até as mesmas. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho. Eu não estou enxergando aqui por baixo. Bom, está escrito aqui embaixo isso aqui, que não sei se vocês estão vendo, está falando que é a técnica contra, o antídoto contra a obsessão, as mesmas palavras, né, agora? Porém, é a prática dos mandamentos da lei de Deus. Aquele que a esses mandamentos observa com as virtudes daí adquiridas, quem segue, né, a lei de Deus, estará imunizado contra as investidas obsessoras dos infelizes, a quem o ódio inveterado, o despeito, a inveja ou a vingança jungiram às trevas. A ação obsessora, contudo, somente será exercida se obsidiado pelas suas qualidades morais inferiores, em aquele caso que nós estávamos falando das matrizes, né? Se essas qualidades inferiores se igualar vibratória e moralmente ao seu antagonista desencarnado. Sua cura, como vemos, será difícil, pois que exigirá reformas morais acentuadas. E a reforma do caráter de uma criatura é obra de séculos, não de dias ou de meses, como muitos de nós vimos presumindo. Então, isso aí é lá nesse livro. Quem está falando é o espírito que está ajudando a fazer com a Ivone. Está dizendo é o espírito Charles, que era um dos benfeitores da Ivone. Então, está sabendo que fala a mesma coisa, né? E é difícil se você não tiver a reforma do obsidiado. Algumas vezes para que haja ensejo de obsidiado procurar renovar-se moral e mentalmente em busca da cura, o obsessor pode ser constrangido a afastar-se. Foi exatamente o que aconteceu com o Felipe na primeira vez, né? Quando teve aquela reunião. E a irmã Angélica conversou com ele, pediu para ele se afastar, dar uma chance para o Água se renovar. E ele não se renovou e ele voltou, e o Felipe depois voltou. E aí ele fala que às vezes acontece isso, e aí a misericórdia do alto em ação salvadora, abrangendo os litigantes. Aí vem a mesma coisa que aconteceu com o Argo, se porém o obsidiado conservasse relapso e não se aproveitar do ensejo bendito para se melhorar, e se o obsessor, nesse espaço de tempo, por sua vez, não tomar resoluções regeneradoras que o convençam de que é preciso perdoar e esquecer o passado, porque a vingança perpetua o crime sem consolar o vingador e remediar o passado. Então, não acontecendo isso tudo, a aproximação dos dois adversários far-se-á novamente, ou seja, o Felipe também foi e voltou para atacar. Aí que teve aquela reunião, a última reunião que a irmã Angélica conversou com ele voltou para atacar e com mais força, como fala aqui, ó. Vai novamente, frequentemente, tornar-se-á mais violenta do que o era antes. Daí, poder-se-á concluir que são dois criminosos em litígio,
duas almas infelizes que se punem e castigam, pois o obsessor é tanto ou mais desgraçado do que o obsidiado, e que ambos sofrem porque querem sofrer. A bondade do alto, sempre atenta, socorre geralmente essas duas ovelhas transviadas, mas raramente é entendida. Comumente, então, o litígio continua no mundo espiritual. Então acontece aquela obsessão e aí eles não se entendem nessa existência e passa para o mundo espiritual e aí ele fala que espraia-se em dores e situações inconcebíveis aos seres humanos, cujos sentimentos equilibrados jamais passaram por esse estágio de trevas. Do mundo espiritual retornam os litigantes, então a reencarnação. São irmãos consanguíneos, são pai e filho, ou mãe e filhos que se detestam, cujo lar é o inferno em que estagiam, mas cujas vidas, atadas no ergaço, na prisão da convivência diária e do dever, tendem a modificar-se, marchando para a reconciliação necessária, porque a lei que rege os espíritos, filhos de Deus, é amor e progresso, que impelem a perfeição. Então aqui nós estamos vendo que vai acontecer a reencarnação, o Felipe que vai chegar agora como filho dele, né? Deixa eu ver, tem alguém com o áudio ligado aí. Kátia, vou desligar, tá? Então, vimos aqui, agora eu vou passar voltar rapidinho para nossas referências. Então, nesse livro Dama da Betânia, que eu acabei de ler hoje, ele vai trazer toda a história, né, da obsessão lá da Ivone, aquela existência, chamando Andréia, e aí vai mostrar que depende da pessoa. E aí a pessoa tem que querer, como está colocado. Agora, no livro Episódios Diários, de Joana de Anjos Condival, no capítulo 8 tem Hora Vazia. Esse foi citado lá na live, e aí se fala: cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismo de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Mente ociosa, né? Que fala, a pessoa sem ter o que pensar começa a pensar um monte de besteira, né? Se por alguma circunstância surge-te uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. Aí, no caso, também acrescentando que ação, sempre uma ação, de preferência uma ação nobre para ajudar, né, no bem, uma ação no bem. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas. Esse é o conselho dela para a gente. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia? Nunca. E agora o livro Espírito e Vida, de Joana de Anjos, o Divaldo também, capítulo 35. Com muita propriedade, aí no caso ela fala agora em relação à oração, né? Com muita propriedade, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos companheiros de Tessalônica, assevera: orai sem cessar. Orar, entretanto, não é apenas falar a Deus em longos recitativos, ou guardar a alma em atitude estática numa contemplação inoperante e improcedente. Com o Senhor, aprendemos que orar é servir, convertendo dificuldades em bênçãos e acendendo lâmpadas da esperança nas sombras por onde seguem as almas. Compreendemos assim que o orar sem cessar é meditar sempre, aplicando tempo mental em utilidade psíquica, laborando pela edificação íntima ou alongando os braços nos serviços de santificação do dever. Orar sem cessar para que os recados continuados atinjam as instâncias do mundo superior. Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima.
Orar é como arar, agir, atuar com Jesus Cristo e os espíritos superiores em favor do mundo. A maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura ao Gólgota, culminando no esquecimento, no ouvido a todo mal, com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. E a última referência aqui foi do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, capítulo 24, A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. Ao passo que na meditação, o espírito se concentra, voltando-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Há, em roda do pensador, grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia-luz das horas tranquilas, ou então a claridade discreta da lâmpada de trabalho, que melhor podem entrar em comunhão com ele. Em toda parte e sempre, uma vida oculta mistura-se com a nossa. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Aqui está falando só leitura porque na época do Leão Denis, 1908, não tinha programa de televisão, né? Então aqui está ligando à leitura, mas podemos acrescentar os programas, né? E todas as coisas que a gente estuda e a gente escuta também, né? E aí o Leão Denis fala: sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para outro, torna o espírito ainda mais instável. Agora vocês imaginam isso naquela época, só de ler jornal que eu já achava. E aí ele coloca: vivemos numa época de anemia intelectual, isso em 1908, que é causada pela raridade dos estudos sérios. Então, já estamos aí praticamente com quase 20 anos, né? Vamos dizer 18 anos, né? Quase, que acontece que continua. 1908, quase 20, 18, tá certo. Não, 50, que eu te falei 58, né? E quase 100 anos, na verdade, tô falando a conta errada aqui, gente. Quase mais de 100 anos, né? 120 anos, né? Na verdade, estava pensando em 120. Que tá essa história dele achando que era uma anemia intelectual e que o espírito estava, na lendo do jornal, já estava assim, passa de uma coisa para outra e não fica refletindo. Porque a ideia aqui está querendo colocar é que a gente lê, faz uma reflexão, como coloca aqui, ó, vai estudando, né? Medita o que você está lendo, o que você está escutando. E aí, nesse caso, nessa época, 1908, né? 120, quase 120 anos atrás. Aí ele coloca que existe essa procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Apliquemo-nos a obras mais substanciais, a tudo que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida e facilitar nossa evolução. Pouco a pouco, e serão edificando em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes, e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Então, é o texto de Leon Denis, aquele livro Problema do Ser, do Espírito, do Ser, do Destino e da Dor, que é de 1908. Bom, agora a gente dá uma paradinha para a gente comentar o texto e ver se vocês têm dúvida. Gente, eu perdi um pouquinho aqui o sinal. Você já concluiu para comentários? Estamos te ouvindo. Quer falar? Pode falar. Você não está falando que não perdeu o texto? Não estou ouvindo. Ah, nós estamos te ouvindo. Bom, é o seguinte também, antes da Carla conseguir acertar aí, lembrar que esse antídoto da obsessão aqui, que começa o texto, né? A gente já viu também, nós temos até uma.
uma, vou falar, trazer no próximo capítulo, que a gente tem até um roteiro, né? Como a gente, justamente para como antídoto para a obsessão, e aí eles trazem esses itens aqui, no momento agora é o Miranda, depois vai entrar a irmã Angélica falando também, trazendo sempre a importância da oração, a importância do trabalho, do bem, né? E aqui também reforça o estudo, que é que a gente está tentando, né? Tentando levar adiante aí o nosso grupo aqui, vai toda semana se mantendo aqui firme com o estudo, que ele contribui para a compreensão dos códigos que regem a vida, do entendimento das causas atuais e passadas das aflições. Então, com todas essas histórias que a gente vai vendo, olha que nós já estamos aí contando com os outros livros, de cinco com mais quatro da transição, temos 9 livros que a gente leu que traz todas essas histórias, sempre tendo um problema, que é aí aquele lance de entrar o perdão, né? E aí a vingança às vezes do obsessor, ou sendo só uma influência que começa, acaba dominando a pessoa porque entra na própria auto-obsessão. E aí ele coloca que esse estudo vai nos ajudar a entender essas causas. Vendo o exemplo dos outros, a gente consegue entender muita coisa né, na nossa existência, ao longo do nosso dia a dia. Podemos conhecer a lei dos fluidos, que é onde vai explicar muitos fenômenos, e não só em fenômenos, vamos dizer, mediúnicos, mas em relação a todos, inclusive nosso, né, trabalho recebendo passe, quando a gente recebe um passe, a gente sabe que a gente se sente melhor, e tudo isso também vai ajudar a pessoa, vai estimular a pessoa, no caso, aí procurar um tratamento também espiritual. E o estímulo contínuo que a doutrina nos traz para perseverar nesse clima de realizações espirituais, libertador. A gente já tem um exemplo ali, o Evangelho de Jesus e a doutrina nos trazendo isso. E aí vai falando aqui no capítulo que o Argos continua, que agora que ele está numa uma fragilidade moral, porque ele não está se esforçando muito. Mas em relação à saúde, ele até está se mantendo bem, dá a entender que ele fala, mostra que ele está com a saúde melhorzinha, só que ele continua. é, Deve estar fazendo assim, que fala fragilidade, mas também está numa preguiça, vamos dizer, né? E aí os outros cobradores estão chegando perto. E começaram a sitiar a casa mental deles, ou seja, ficam cada hora, por isso que mostra que ele fala, está vivendo períodos de obsessão clínica, então, cíclica, clínica, não toda hora eu li clínica, obsessão cíclica, então está tendo períodos de obsessão, ou seja, momentos que ele fica mal, daqui a pouco ele fica bem, e são esses estados, mas está marchando para um desequilíbrio emocional, porque, né, ele mesmo não está conseguindo se situar emocionalmente. E aí, com isso, eles falam aqui, ó, que medida, mesmo que ele esteja com bem-estar físico, ele está se apresentando descuidado emocionalmente. E aí, o Miranda fala que agora vai apurando mais informações para que ele possa trazer para a gente nos livros essas técnicas do caso da desobsessão. E aí tem aquele livro que é os exemplos, a Joana vem nos trazer cabeça ociosa é perigo à vista, não ficar, tem que contar com hora vazia, procura fazer algo, uma leitura salutar, uma conversa, ou a gente aqui agora, hoje em dia, nós temos vários recursos, né? Temos aí internet para procurar vídeos com um assunto que a gente que interessa, programas que nos interessam, rádio, tem rádio espírita com vários assuntos também, ou até a própria música que você gostava, né? As coisas que você se sinta bem, que traga bem-estar. Fala assim, com estudo, ação ou reflexão, você melhora a sua capacidade, aumenta a capacidade e conquista recursos para o progresso. O caso de orar sem cessar e orar sendo também junto com o trabalho. Orar é arar, isso aí é muito legal, trazendo também juntando os dois como trabalho. E o Leon Denis falando também que a pessoa também precisa se concentrar e estudar mais para poder entrar em comunhão. Assim a gente entra em comunhão com Deus, né? E aí é o resumindo que eu podia fazer. Alguém comenta aí alguma coisa? Porque eu já comentei tudo que eu tinha. Eu Cara, acho que a gente. Oi, posso fala. falar? Vai, fala. O que eu senti aqui é que realmente é um roteiro pessoal para nós, né? Um roteiro prático para nós. Fora os exemplos, né, que a gente viu esse tempo todo, a gente se prevenir, se precaver, uma profilaxia contra os obsessores, né? Porque a gente não sabe o nosso passado, né? O que está no nosso perispírito, a gente não tem a menor ideia. É. Mas a gente tem ideia do que a gente precisa fazer, né?
que é a oração, os bons pensamentos, as boas ações. Eu achei bem interessante. Eu me senti bem, sim, bem incluída nisso tudo, Essa- né? Das nossas possibilidades pessoais. Não é só o teórico. É prevenção mesmo, e tratamento do que a gente possa estar passando ou vai passar. Achei bem legal todas essas observações, as horas vazias. Muito legal, gostei muito. Fizeram uma apanhada, né? Trouxeram, além do texto, né? Esses textos que foram acrescentando, foi realmente assim, para pegar. Presta atenção, que a gente já falou isso ao longo dos livros, né? E até trazendo aquele resumo que bem compacto, porque, como você falou, nós estamos nessa história, não sabemos quem fomos, não temos uma mínima ideia. Você vê que até o menino, ele é jovem, espírita, tudo, e ele vai e tem reunião, vai para o plano espiritual e volta e continua ali. Ele não chega e fala assim, olha só, nós temos esse passado. Eles não têm isso consciente, né? Como a gente também não tem consciência de nada. A gente sabe que a gente tem erros, mas. E aí aquela história de você, por onde eu começo, é sempre é nesse sentido que eles estão falando. Vai procurando sempre o que é de bom, para você fazendo, lendo, estudando. Por quê? Porque assim você já vai formando a couraça que se fala num momento ali. Forma uma couraça, aí os nossos irmãos desequilibrados chegam perto, se não é algo que tem ódio de muita existência, vão chegando pela sintonia, que a gente sabe que começa pela influenciação. E aí você está numa sintonia para baixo, negativa, pessimista, ou com raiva, ou que seja lá qual a emoção ruim que esteja negativa te afetando, você estando assim, você já tem lá um imã, começa a atrair aqueles irmãos iguais, desequilibrados. Você vai fazer o quê? Entrando na sintonia, eles encaixa a tomada e pronto. Começa aquele lance que ele fala ali, da ideia, se é a mesma ideia, a ideia fixa e se torna aquela monoideia que vai levar à obsessão. E daí começa devagar. Não precisa ter como é que fala, inimigo de outra existência, não. É só de você estar na sintonia. Porque os desencarnados são muito mais que os encarnados. Então, o que que a gente sabe? Que estão todos eles aqui o tempo todo ao nosso redor. A gente pode achar que, não, não tem não. Tem sim. Lamento informar que tem sim. Em todos os lugares. A gente acha que está sozinho. Aí sempre tem aquela frase, nunca estamos sozinhos. A gente nunca está sozinho. Se a gente está em bons pensamentos, estamos acompanhados de nossos irmãos que querem nos dar força, né, em causa de momentos de oração e tudo. E se a gente não está bem, a gente também pode estar acompanhado do irmão que está ali falando. E a gente está achando que, é meu pensamento, eu estou pensando isso. E não é, não. Muitas vezes não é. Fala, Bia. É interessante observar, né? Eu, pelo menos, achava isso, né? Achava que quando o plano espiritual, né, tirava o obsessor para tratar, né, do obsessor, eu achava que o obsidiado ficava curado, né? Assim, magicamente. Não, né? Ele tem que fazer a reforma íntima nele, vigiar os pensamentos, vigiar, né, as ações, tudo, para se melhorar, né, e se curar, né? Então é todo um trabalho em conjunto, né? O plano espiritual ajudando e a pessoa, principalmente a pessoa com a vontade dela para se modificar, senão não adianta de nada, né? Então achei interessante isso, né? Que eu achava que era só tirar o obsessor, pronto, a pessoa já estava legal. Não, né? Tem todo um trabalho, todo um esforço para se manter em equilíbrio, né? Mas Com a, com pensando a, com bem. a saúde tanto do corpo quanto do espírito, né? E a gente estudando, né? Quando nós fizemos o ED tudo junto, né? A gente estudando os livros de Kardec, pensando bem, nesses livros todos não fica reforçando essa ideia. A gente tem uma ideia da obsessão e tudo, mas parar para pensar, somente nesses livros de Miranda, e André Luiz também fala algumas coisas no dele, que a gente vai entender exatamente isso que você falou, Bia, que a gente sempre dá para pensar, bom, aí fez o tratamento, vai no centro, vai lá, reunião de obsessão, conversa. E que aquele cara que está com raiva de você há 400 anos, o caso do Felipe, que o Agro já matou 2 vezes, e ele sabe que o Agro já é uma pessoa que só faz maldade, não é só o Felipe, tem um monte junto dele. E você E, vê vai, o exemplo do Divaldo, né? Você vê o exemplo do Divaldo, né, Su, também, que já estava com uma certa tá falhando sua voz. evolução, Hum, né? E o obsessor ali com ele o tempo todo, né? É, conseguiu me ouvir? Não. tô ouvindo. E ele Que tá esperando a hora que o Divaldo fosse cair, né? Que ele falava para ele, eu sei que você não né? presta. E a gente Exatamente, pensa a assim, gente poxa, o tem. Divaldo, ele não tem obsessor, ele já não tem mais nada, né? Já tem uma certa evolução. Não, né? Aí vem o exemplo do Divaldo, que até o Divaldo tinha aquele irmãozinho ali com ele, né? E ele,
né, E tentando ele se trazer esforçando, né? o Que a irmão gente para olha assim, esse não, lado mas positivo, né? mas você falou o exemplo do Divaldo, então o cara está se esforçando, já está com aquela quantidade de trabalho que ele fazia, e Pois ainda é. tinha, né? Então, pra gente, só por ali a gente vê, quase não se lembra desse detalhe, você lembrou bem. Só que aqui nesses casos também são específicos, por quê? Porque toda hora coloca que presta atenção, porque se você não mudar, não vai adiantar. E aí, vou te ver que a gente não é o primeiro caso que mostra que eles afastam o obsessor, conversa com ele, ele fica no canto. Nós já vimos isso em outros livros, vocês não sei se vocês lembram. Até o próprio Dr. Tell, no primeiro livro, né? Que é o de Uhum. Obsessão, aquele que era um mago, que estava 500 anos sem reencarnar, nem nada, com raiva lá e tudo, e ajudando a fazer um monte de maldade, né? Que ele ensinava o pessoal a se vingar. Ele, no final, ele também foi, ele ficou encostado, e eu lembro que era o Bezerra, conversou com ele, você fica aqui, fica vendo o que a gente faz. Lá, lógico, no plano, na dimensão espiritual de um centro espírita, de uma entidade, uma instituição espírita. E aí ele foi ficando aos poucos, e eu me lembro que foram vários capítulos, e ele lá. E ele fala, mas eu não posso sair, que eu sou Uhum. chefe. Aqui nós somos 10 chefes, né, um grupo de 10, um grupo de 12 que eram os piores, né, aqueles chefes do mal mesmo, né? E ele falando que não podia. No final ele já fala assim, mas eu tô querendo, mas eu não vou conseguir. Mas de verdade, eles levam, as pessoas ficam lá. Aí dá uma chance, ou então se afasta. O- no caso aqui foi o Felipe afastou. Nesse livro que eu acabei de ler hoje, O Uhum. Drama da Bretanha, eles conversam com o obsessor da Ivone, que chamava Andréia, que estava com ódio dela de outras existências, e ele fala com ela, se afasta, me dá uma chance. O irmão dela conversa. O irmão tinha estudado, naquela época não existia espiritismo ainda, nesse livro. E aí que ele fala, me dá uma chance, eu vou ensinar ela, né, o evangelho, coisa e tal. E aí ele conversou com o obsessor, porque ele tinha as técnicas lá da Índia, sei lá, que fala que ele, com técnicas orientais. E aí ele conversa e ele pede para o obsessor dar uma chance. Ele fala, tá bom, eu vou te dar uma chance. Você. Aí ele disse que deu 2 anos. Falou, vou esperar. Tá bom, espero 2 anos, porque ela ia se casar, né? Vou esperar 2 anos, mas eu tenho certeza que ela não vai adiantar nada, que ela não vai se modificar. E dito e feito, é o que acontece, dando spoiler já, ela não se modifica. E ele volta, e volta com toda a força. E aí todo mundo sabe que Nossa. essa trilogia é conhecida aí, né, nos livros da Ivone, e aí nessa ele faz com toda a força que ele vai, tanto que ele vai empurrando ela, fazendo com que ela fique enlouquecida e ela se mata dela, por isso que ela se suicida, a Ivone se suicida nesses livrinhos que tem a trilogia, 2 vezes, né? Essa Uhum. é a segunda vez. Quer dizer, aí você vê, o obsessor não tinha falado que podia, ele falou, deu uma chance, ele queria que ela até se melhorasse no fundo, né? Porque ele, se ela melhorasse, talvez ela fosse voltar a fazer o bem pro filho dele, que ele gostava, que ela, né, aquilo tudo, uma história grande envolvida. E aí, no final, ele volta com toda a raiva, como coloca aqui, como eu passei para vocês ali o texto, a páginazinha, e coloca aqui. E o obsessor volta com mais força, porque aí tá vendo como é que não muda nada? Merece. Aí vem com toda a raiva para se vingar. Então é isso, gente. Assim, Uhum. somente com essas experiências É que a gente. impressionante, é impressionante como eles ficam focados no passado, né? Eles não veem que a pessoa evolui, né? Que tudo muda, as encarnações mudam, Aqui, eles enxergam a sua né? Os personalidade. contextos mudam Eles e eles enxergam a continuam ali, essência da né? pessoa. Você vê que ele Uhum. sabia que, sabe, não vai Uhum. melhorar, não vai melhorar, esperando. E a pessoa, quando tem aquela chaga, né, moral, ela às vezes cai de novo. Se ela não quiser Uhum. melhorar, porque ela Né? também foi dada a chance, ele ficava rezando com ela, mas ela não queria, nem escutava direito as coisas. Então, aquele lance do espírito ser rebelde, o espírito ser Uhum. egoísta, orgulhoso, e aí ele tem que se trabalhar. Por isso que nós falamos sempre aqui no autoconhecimento, que não é você ficar fazendo a gente só. Porque o autoconhecimento, a gente já falou várias vezes. A gente não fica dependendo do que os outros falam, mostra pra gente, o autoconhecimento é seu, é você que tem que estar ali em momentos de concentração. Por isso que se fala toda hora em meditação aí. Também é a mesma coisa. No momento que você estuda e faz reflexões, aí você começa a avaliar, Uhum. mas, puxa vida, tá falando assim. Mas eu acho que tem vezes que eu não faço isso. Aí você começa a perceber nas horas que você estuda, você medita, e no momento que está em relação com o próximo, no momento da convivência, que é o que a gente sempre fala aqui. Na hora da sua reação, é que você vai ver se realmente, eu acho que vai ter até um texto
um texto disso mais na frente, sua reação você vai ver como é que quem você é. Que aí você às vezes se explode por uma besteira e fala, puxa, mas eu não precisava ter falado assim. É porque eu sou o quê? Eu sou orgulhosa, né? No caso, se eu tenho mania de que achar que só eu que estou certa e o outro errado, e aí acabo discutindo, insistindo numa coisa, e aí só depois que passa a discussão que você para para ver. Então, nesses vai e vem de meditações, de reflexões, é que a gente consegue começar a entender. É aí que é o autoconhecimento, tem que vir de você, de dentro. Então, nesse Uhum. momento, a gente começa a perceber onde a gente precisa modificar. Então, vou começar a ver se quando começar uma discussão, eu vou ver se consigo. Aí passa na cabeça, para quem está acostumado a fazer meditação para reflexão, para ficar ampliando a sua percepção, começa a aparecer na cabeça, mas peraí, eu estou começando a me desequilibrar aqui. Aí você respira fundo e volta. E volta e cala a boca, porque ó, nessas horas não Uhum. dá para se fazer outra coisa. Não Fica pode calado. falar nada. Cala a boca é melhor, fica calado e fica ali remoendo, pelo menos já está em condição de fechar a boca, mesmo que você dê uma falada meio, né, sem, Já é uma evolução, né, sua? já Já é a hora que evoluiu. você começa a falar e você reconhece o cala a boca, fica caladinho, fica aquele ali, não responde, fica quieto, tranca a boca, bebe uma água, fica com a água na boca, eu acho isso importante. Fala, Carlos. Aqui na Terra nós somos todos defrontados com as nossas dificuldades, né? Porque aqui que é a escola do espírito. Na verdade, tudo isso, né, que o Miranda explica, que a gente precisa se melhorar, etc e tal, em todos os livros ele fala isso. O mundo é uma montanha russa. Na vida material é assim, né? Mas a vida espiritual não. A vida espiritual não tem isso. Então, na medida que a gente consegue entender que essa vida espiritual, pera um minutinho, é mais valiosa, né? Que a vida espiritual é mais valiosa que essa vida material que a gente vive, né? Que ao sair daqui se abrirá, né? Caso a gente tenha trabalhado por isso aqui na Terra, se abrirá um novo mundo, um mundo melhor, né? Você muda a postura. Então, essa mudança, né? A gente sabe que não vai acontecer da noite para o dia. Eu achei interessante. Você leu, eu só não lembro aonde você leu, porque meu sinal não estava muito bom. Foi do livro da Ivone, o Que, Drama de Betânia, que fala que é por séculos. sim, isso mesmo. Quer dizer, a mudança às vezes leva séculos, né? De uma certa forma a gente se conforta, mas por outro lado, a gente vê que não dá para ficar demorando tanto tempo, né? Que a gente precisa melhorar, acelerar um pouquinho, mas não é fácil para a gente mudar. Basta a gente pensar num defeito que a gente tenha, por exemplo, alguém te ofende, você revidar. Às vezes a gente tem essas coisas. O bom é quando a gente percebe que isso está acontecendo. Eu estou revidando, porque tem gente que nem percebe, né? A gente nem percebe, nem percebia. Mas a gente já está num processo de modificação. O fato de estarmos estudando já é um processo de autoconhecimento, né? De busca do conhecimento para se autoburilar, né? Então você começa a perceber. Quando você começa a perceber, opa, eu estou revidando, você já começou a sua modificação. E devagarzinho a gente vai, né? Porque aqui no nosso planeta, é isso que a gente demora para entender, porque a vida material grita muito em cima da gente, né? Tudo na vida material é tipo um letreiro luminoso piscando, vida material é mais importante, a vida material e tal. Então você está inserido naquilo e o estudo, a vivência espiritual, você deixa de lado como uma coisa, não tenho tempo agora. A gente já não falou isso, né? Muitas vezes, olha, agora eu não tenho tempo para cuidar disso, não tenho tempo para ficar indo em casa espírita, igreja, não é agora. Daqui a um tempo, quem sabe, as pessoas não falam isso, a gente já falou isso, né? Porque a gente não dá importância. Quando a gente entende que isso tem que andar em paralelo, e que a gente tem que se ligar, né? Que a vida espiritual é mais importante do que a vida material, não deixando de viver a vida material, mas vivendo com responsabilidade, com equilíbrio, né? Sabendo que você tem não tem só essa vida, que você vai ou você vai deixar coisas, ou você vai levar coisas,
e vai levar mais débitos do que coisas boas. Quer dizer, quando você entende essa noção, né? Quando você passa a ter essa noção, você melhora, né? Você começa o processo, porque melhorar a gente vai melhorar com o tempo, né? Com o passar do tempo aí, como a Ivone falou, até com séculos. Mas se a gente começar de pouquinho em pouquinho, já está muito bom, né? Eu vou fazer um estudo que fala daquela frase, em que a gente vai analisar aquela frase de Jesus: eu não vim trazer a harmonia, mas a espada, né? E essa espada, ela é a transformação, né? É você de se dividir, você mudar, você fazer a sua transformação pessoal, né, íntima, né? E a paz, né? Que é a paz de Jesus. Não é uma paz momentânea, aquela paz assim, tem um barulho insuportável, o barulho passou, pronto, estou em paz. Não é essa paz, é a paz com Jesus que a gente está buscando e que as pessoas vão buscar, porque a melhora está em função disso aí, da nossa melhora interior, da gente compreender. Eu já falei muito, né? Entrou já está o evangelho em nossas vidas, né? É isso. Você falou uma coisa séria, nós estamos buscando. Com o estudo, nós estamos buscando também o quê? Entender melhor para que a gente possa conseguir atingir a nossa mudança, né? Então, estamos nos esforçando, que é que fala o verdadeiro espírita, ele não é porque é aquele homem já perfeito, não, é aquele que se esforça para poder cortar, né, essa sequência nossa de nós, no caso, a nossa transformação moral, que a gente quer chegar ali, pelo menos modificar alguma coisa, então nós estamos aqui na busca. Aí cada um vai encontrar no seu ritmo, na sua maneira. O lance dos séculos aí, quem escreve é o Charles, o espírito, né, que conta. Só que a vida da Ivone, e que eu já falei várias vezes que eu vou fazer esse resumo aí, vamos ter um dia que a gente vai estudar aqui, vou conseguir resumir esse esquema. Desde 30, na época de 30 antes de Cristo, ela sendo uma dançarina, e ela vem vários séculos. Tu vê, olha quantos séculos, não é pouco século não, né? Até agora, pouco tempo, quando ela reencarnou no Brasil. Só nessa última reencarnação que ela vai consegue modificar vários pontos importantes e conseguiu realmente, ela conseguiu reparar. Ela vinha para ficar 40, por volta de 42 anos, foi o que os benfeitores falam ali no livro, e ela ficou 80 e poucos anos, porque ela não está fazendo muito bem, vamos deixar que está indo bem, e ficou mais, claro, praticamente o dobro, e ela ficou séculos seguindo o mesmo padrão de egoísmo, de orgulho, vaidade, e aí pronto, caía, caía, ficava naquele caso. O que acontece? A pessoa pode fazer. Tu vê que nós temos um exemplo aí, e ela mesmo contando a história da vida dela. Não é nada de, fulano tá falando, né, na palestra, não. Isso são livros que ela foi psicografando, e o tempo foi passando, e vem vários pedaços da vida dela mostrando. Para quê? Porque eles colocam. Não é para ficar mostrando que foi essa encarnação, é para mostrar o exemplo dela. Com ela a gente vê que nós também podemos estar nessa aí, ó. Quem sabe nós estamos agora na primeira que a gente não erra tanto. Apesar de já ter errado horrores. Mas a primeira que pelo menos nós estamos buscando agora o jeito de consertar. Porque não estamos sendo rebeldes, não quero saber, né? Aí aquela cara tava falando, não, deixa, não é tão importante, não. Primeiro eu vou cuidar da minha vida, tem que cuidar, tem que viver, tem que, né? Minha profissão e tudo. Só que não é o mais importante. E o pior é que ainda por cima a gente sabe, pelo que Jesus falou, que o mais importante é a parte espiritual. Então tá bom, né? Pra gente parar a vida toda e ficar só lá, que não é esse o objetivo, fazendo só os trabalhos que são ali, né? Aí vão viver na miséria também. Aí não é isso, é um peso para a sociedade. A gente tem que ter o nosso, tudo equilibrado, tudo em equilíbrio. E aí, no ponto que a gente consegue levar a nossa vida com trabalho e estudo direitinho, também vamos conseguir fazer as nossas ações, ação no bem e o estudo para, nesse caso, que é a nossa doutrina espírita e o evangelho, para que a gente consiga dar um jeito de acertar mais nessa existência, né? Vamos subir, nem que seja um degrauzinho. Vou continuar aqui com o texto, que ainda tem bastante coisa para comentar. Depois o pessoal fala mais depois. Apesar que o texto é pequeno, tá, gente? São 8 páginas só. A gente tem que utilizar o tempo da melhor maneira possível. Vocês podendo também comentar aí, trazendo suas contribuições, porque agora são mais 4 páginas, mas já tem um pouquinho de referência também. Então, nós estávamos falando que o Miranda falou com a irmã Angélica que ele pediu um esclarecimento, porque ele falou: estou aqui, quero botar no livro, para o pessoal que vem depois, né?
pessoal lá, nossos amigos lá que estão estudando meus livros, e aí a entidade explicou para ele. A irrupção de um quadro obsessivo é o explodir de uma força que, não havendo sido oportunamente bem canalizada, constitui provação muito dolorosa e de largo porte. O ser se equivoca, desvaria, delinque e tem ocasião, através da reencarnação, de recuperar-se. Todavia, apesar da bênção que poderia multiplicar em valores abundantes, nessa ocasião, ou seja, naquela reencarnação, pelo atavismo ancestral, o ser repete as loucuras de que deveria se libertar, reincidindo nos erros que lhe agravam os débitos. Então, se a pessoa sempre vem, acaba repetindo o mesmo padrão, aquele mesmo comportamento, né? No fundo, porque está ali no espírito, mas. E vem, sempre tem ajuda, né? É que a gente, no caso, faz questão de não escutar os avisos dos nossos mentores ali, nossos anjos da guarda. Então, o que que acontece? A pessoa acaba errando mais ainda. Ela repete aquele erro antigo e ainda faz mais um erro para gravar o débito. Por sua vez, aí falando daqueles que a gente já na outras existências, aqueles que lhe tombaram como vítimas, recusando-se ao perdão, por acreditarem falsamente que padecem de cruel injustiça, porque não é bem assim, todos os dois lados, no caso, tanto obsediado como obsessor, a gente sabe que estão os dois sempre naquele círculo que fica ali rodando, ninguém perdoa ninguém, né? Então eles, recusando o perdão, permanecem ruminando ódios, graças aos quais se encadeiam uns aos outros, renascendo e desencarnando, sem que se candidatem ao bem nas várias faixas de provações abençoadas. Então eles vêm com a provação, nascem junto, como já falou ali no texto também, mãe, filho, pai, filho, irmãos, e aí continua ainda dando, acaba ruminando ódio, acaba brigando, coisa e tal. Esse comportamento alucinado atira-os nas compulsórias obsessivas, que têm início do lado de cá e se prolongam, não raro, por diversos renascimentos. Então, ele fala que no caso tem isso, porque quando a pessoa se desencarna, ela volta com raiva e começa a atacar o que está encarnado, né? Porque sempre é mais fácil, está invisível, ninguém vê, é mais fácil ele ir atuando. E aí fica nessa história. E aí chega um momento que as sábias leis impõem recomeços novos, sob condição de tal envergadura afligente, traduzindo, recomeços novos, uma reencarnação, uma situação que ele vai entrar com muito afligente, que vai causar aflição em todo sentido, pode ser deficiência física, mental, deve ser o corpo que não está funcionando direito, seja o que for, né? Ele vai chegando uma hora que não tem jeito, traz nessa envergadura, essa reencarnação assim, que eles não conseguem subtrair a renovação. Quer dizer, vai ter que renovar de qualquer jeito alguma coisa para eles poderem conseguir marchar. Para marchar mais naqueles três varios que estavam se segurando, se aferrando. No caso Áurea e Argos, e os seus demais envolvidos, as lutas religiosas na França começaram antes mesmo do massacre da noite de São Bartolomeu. Então agora vai fazer de novo um resuminho, que eu também tive que fazer novamente aqui, porque entrou um outro personagem aí no meio, e aí vai contar de novo aquela história que a gente já sabe da vida deles, que é o seguinte. Aqui não foi quando eles começaram, que foi na noite de São Bartolomeu, está falando aqui. Essa história dessas lutas religiosas, essa noite de São Bartolomeu foi um massacre de huguenotes, que são os protestantes franceses, que ocorreu em Paris, em outra cidade da França, na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, tá? Então ele está falando que antes dessa noite já aconteceu algumas coisas. Esse massacre foi instigado pela rainha mãe Catarina de Médici e o rei Carlos IX, que visava eliminar a liderança huguenote, queria acabar com os protestantes. Eles são os católicos fanáticos e daquele jeito, né, que eram, como é que fala, preconceituosos e queriam acabar com os protestantes. Então é que ele está falando que antes dessa noite tinham acontecido algumas coisas. Então ela vai explicar que antecipando a reforma protestante, originada na Alemanha, a partir de 1562 já surgiu os primeiros distúrbios. Então aqui da 1572, ou seja, 10 anos antes da noite de Bartolomeu, já tinham os movimentos.
né, os primeiros distúrbios e movimentos de reação religiosa nas terras gaulesas, que é ali na área da Europa também, que se alongaram até 1598. O cardeal Richelieu reivindicou a predominância do catolicismo, embora tinha saído em 1598, foi editado, né, publicado o Edito de Nantes, que assegurava aos huguenotes liberdade de culto e outros direitos. Então, ele queria a predominância do catolicismo, mas tinha esse edito que estava vigorando, né? Aí os huguenotes eram genericamente todos os protestantes, especialmente os luteranos, que teimavam pela preservação das ideias evangélicas em detrimento das imposições do formalismo dos dogmas católicos. Então eram as ideias de basear no evangelho, não ficar com aquele negócio de vender, né, aquelas indulgências e aquele tudo que naquela época acontecia, né? Vários formalismos e dogmas católicos. E aí eles estavam com as ideias de manter o evangelho. Periodicamente, embora essas concessões que passaram a desfrutar os protestantes, que aí, além do Édito, tinham os esforços do Henrique de Navarra e mais tarde Henrique IV, mesmo assim, embora isso, os combates prosseguiram nos séculos sucessivos. Com Luís XIV, de 1600, que governou de 1643 a 1715, teve a política de conversão à força, ampliada no esforço de restaurar a fé católica no país. Aí, o édito também estava valendo ainda esse édito até de Nantes, até 1685. Mesmo com o édito, ele estava ali forçando as pessoas. Mas esse édito de Nantes foi revogado nesse ano de 1685, fazendo com que os huguenotes emigrassem em larga escala, inclusive para o Brasil. Vieram parar aqui muitos nessa época. Já tinha nada, estava funcionando alguma coisa aqui. Somente em 1801 foi que Napoleão Bonaparte concedeu a esses religiosos a legalidade, facultando-lhes o direito de professar a sua crença em liberdade e sem constrangimento de qualquer natureza. Mesmo assim, tu vê que 801 teve nessa época de 1815, eu lembro que eu tive lendo antes, né, no outro capítulo, que Napoleão saiu para fazer, não sei o que ele, porque ele saiu, me lembro que ele foi ficar um tempo fora, ia meio que afastado mesmo do governo, e aí estourou na França uma outra perseguição, disfarçada de luta política. E foi aquele massacre que teve lá, que botou até no capítulo anterior, na França, quando o Agus se comprometeu novamente roubando, porque já tinha matado nessa época anterior aqui, eu já tinha matado Felipe. Agora, nessa época de 1815, ele novamente rouba a vida de Felipe, vida física, como sabemos, como a outros adversários diversos que já se lhe vinculavam desde os combates do século XV. Então, teve no século XV, teve no século XVI, XVII aí, né? E aí vem ele agora novamente comprometido com a igreja que se devia servir, ele estava sempre lá dos fanáticos do católicos, né? Não obstante, perseguindo interesse subalterno, que no fundo ele não estava querendo defender nada da religião, né? Eram sempre interesses subalternos, ele extrapolou nas ações vividas, complicando ainda mais o próprio destino. Ele é com crueldade, ele ia com crueldade. E aí vai entrar agora um personagem novo, nessa época, dessa época de 1815, que estava só o Argos e o Maurício, não falava, a Áurea não estava sendo falada nesse caso, falou inclusive que ela não teve com os dois nessa existência, no outro capítulo. Agora vai trazer a informação que nesse tempo ele reencontrou a Áurea, mas ela estava casada com um jovem inglês, Richard, que é o novo que aparece aí, que era dedicado à reforma, foi discípulo de Calvino, tinha estudado teologia em Genebra e graças a isso, ele foi destacado para o ministério. Ficou pastor na igreja de Nimes, na França. E aí, ele era casado com a Áurea. Na fúria que dominava Argos, ele não poupou o jovem pastor, ou seja, matou mais um, né, que foi o que falou vai, matou esse Richard, que lhe padeceu perseguição infamante e a morte, deixando viúva a mulher amada. Que no caso fala aqui que é a Áurea. No outro capítulo não tinha comentado isso. Então, novamente, diz o Argos vai atrás dela de novo, mas ela desprezou ele e se arrojou. Nisso ela dá a entender que ela fugiu, com mágoas imensas nas frivolidades da época, comprometendo-se desnecessariamente numa área que deveria haver sublimado. Então, antes de a gente continuar aqui, eu vou colocar o resuminho rápido, que lembrar que a irmã Angélica fala
que no caso vai aparecer quem é ela aí nesse capítulo, né? Que desde a época de Francisco de Assis, que foi lá por anos de 1220 por aí, né? Que eles foram convidados. Olha, Argos, Maurício, né? Porque lá no capítulo fundo falou de Maurício, falou que ela tinha sido, que pelos cantos de Francisco de Assis, todos tinham sido chamados, né? E Maurício, Áurea, Venceslau e Carlos, que já estão nessa comunidade aí, que eles estão trabalhando, que não, né, estão encarnados trabalhando nessa instituição espírita. A irmã Angélica fala que todos eles foram convidados a seguir os caminhos de Jesus. Mas, lógico, já estamos vendo que nem Argos, nem Maurício e nem a Áurea também foram seguindo. Venceslau e Carlos foram seguindo mais devagar um pouco. Então, isso é o primeiro chamado na década de 1220, por aí. Depois, 1430, que é a primeira vez que nós temos os registros lá, nos anos de 1430, na Boêmia, que é atualmente a República Tcheca, que seria o século XV, Argos mata Filipe com um florete no peito, que colocou bem, deixou bem claro que porque ele matou ele né, na traição com florete no peito, ele agora estava ali tendo que reparar que, com ele mesmo nessa tuberculose que atingiu parte do pulmão que ele conseguiu, que ele tinha matado o Filipe naquela época. O Maurício que montou a traição, né? Marca um encontro lá para o Filipe encontrar, achando que era um encontro, não deu a entender bem por quê, e aí ele fica, ele mata o Filipe e fica com a Áurea. Tanto que na reunião que a gente, a última que falou do Filipe, ele fala, por que que você ficou com ele? Ela disse que ele me prendeu no castelo, me dava remédio, né? Me dopava, coisa e tal, e no final das contas ela soube que o Argos tinha morrido, coisa e tal, não, que o Filipe tinha morrido, e o Argos acaba ficando com ela, no final diz que fica com pena e acaba ficando com ele mesmo. Então passa essa época desse século XV e vão se encontrar novamente no 1815, 400 anos mais ou menos depois, nessa guerra religiosa, que teve aquela batalha. Argos novamente mata Filipe, que é protestante, né? E mata também esse Richard, que apareceu aí, que era marido da Áurea e que depois ela assume essas responsabilidades graves, que teve um capítulo que falou que ela destruiu, ela foi tipo, mostra que ela está na área de afetivo, nessa área aqui, que ele fala que é na área de afetividade, e foi por aí, na frivolidade, e destruiu um honrado lar, naquele capítulo que a gente tinha lido antes. Então, resumindo, ficou isso aí. Mostrou mais um, é mais um que o Agro, né, se comprometeu também. Então, agora a irmã Angélica fala: a morte que a ninguém poupa, reuniu-os na espiritualidade, onde sofreram reveses e aprenderam e arrependeram-se amargamente. Por nossa vez, ela conta que agora vai mostrar quem ela é mesmo, por nossa vez. Naqueles dias, nos idos de 1800, mais ou menos, que foi 1215, né, nos encontrávamos no corpo físico. Então, quem era? Era Joana Angélica, que no caso é lógico, desde o começo a gente está desconfiando que é a Joana de Anjos, né? Que é a Joana Angélica, nessa encarnação que ela chamava Joana Angélica, que foi de 1762 a 1822, ela estava encarnada porque ela foi uma religiosa brasileira, mártir da independência do Brasil, e foi morta a tentar impedir que os soldados se invadissem o convento da Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na Bahia. E aí ela fala, ela estava no corpo nessa época. E não estava junto deles, né? Nem, não estava ali ajudando eles. Não obstante, abnegados benfeitores os acompanhassem afetuosamente. Então, estão ligados desde a época de Francisco de Assis, Joana Angélica sempre, Joana de Anjos, no caso, que é a irmã Angélica, que é Joana Angélica, sempre ajudando, né? Ela estava lá encarnada, fazendo a parte dela. E aí ela fala que depois, mais tarde, encontraram todos, né? Aí ela já estava, lógico, bem mais evoluída, reencontrou com eles algo destroçados no além. E conhecendo a programática da reencarnação que os esperava, já estava lá montada a programação reencarnatória, ela se comprometeu a continuar ao lado deles, agora sempre como benfeitora. Aquela época, o nosso Maurício era, como antes, companheiro de Argos, também responsável pela destruição de que se fizeram vítimas nas muitas loucuras. Os dois não estavam, né? Um amava, o outro matava e matavam juntos direto. Voltando ao corpo, nessa existência aqui, que estamos agora nos anos de 1900 e pouco, né? Daqui, o livro é de 80 e poucos, mas a história é contada, a gente não sabe em que época, mas também não é muito para trás, porque pelo que conta aí sobre os tratamentos e tudo, e a mocidade, espírito, aí sim, pela localização,
Deve ter sido no caso dos anos de 60, 50 também, né? Que a história aconteceu mesmo, 60 por aí, 70, e eles contaram, e o Miranda escreveu nos anos 80. Então ele fala que eles voltaram ao corpo, as conjunturas felizes os reúnem para os esforços de ascensão. Então, tá, era para ter tudo certinho, né? Aí sim, os antigos esposos reatam os laços e conseguem ficar largos agora de uma maneira, vamos dizer, harmoniosa com a Áurea. Richard, que apareceu nesse capítulo, mostra que ele pegou outro caminho, que ele reencontrou uma anterior parceira, a quem abandonara em extrema penúria e perdição, e recebendo-a como bênção. Então ele aproveitou a chance e deu campo à corporificação de filhinhos que lhes participam dos compromissos redentores. Então ele está indo bem, né? Da mesma forma que Maurício retornou à convivência fraternal de Argos, Richard volta e reencontra os anteriores companheiros e afetos na comunidade. Redescobrindo a Áurea também. Então, sim, sentiu que. Porque ele também já foi casado com ela, sentiu uma coisa, vamos dizer ali, uma ligação, mas, no entanto, agora ele está tocado por Jesus, que novamente lhe norteia os passos, dando-lhe resistência para vencer os impulsos inferiores, disposto a plantar no Calvário futuro a sua cruz de vitória. Então, esse aqui, tá? Não está se desviando. E aí a irmã vai falar: são muitos os vínculos que se cruzam, atando as almas umas às outras em nome do amor. Por enquanto, ainda apaixonado, tormentoso e egoísta. Um dia, porém, esse sentimento que ora desconcerta os homens e os separa nas expressões da posse salsevajada, une-los-á, irmana-los-á, fá-los-á felizes. Tanta palavra com esse monte de ará, que a gente não está acostumado. Por essa oportunidade, todos trabalhamos a fim de precipitá-la, adiantar, né? Que ela comenta aqui, né? Vai chegar um dia, né? Que vai tudo se acertar com o amor. Essa oportunidade todos trabalhamos a fim de precipitá-la, antecipando os formosos provedores dias de paz do Senhor. E aí o Miranda comenta assim que ele tentou não absorver toda a informação, ele percebeu as dificuldades que deveriam enfrentar aqueles irmãos enleados no acontecimentos relatados sucintamente, mas de imensa complexidade. Os impedimentos, ou seja, esses gravames, né? Portanto, diante da recuperação dos problematizados, dos complexados, dos frustrados, dos obsidiados, dos enfermos graves, são decorrência do lastro de sombra sobre o qual ergueram as provações atuais e estabeleceram as suas construções morais. Então, o nosso impedimento é aquilo que a gente já ergueu, né, que já semeamos, estamos agora colhendo e virou a nossa aprovação atual e estabeleceu nossas construções morais. E aí a benfeitora concluiu, isso era o Miranda pensando, né? A benfeitora concluiu: a nossa paciência, portanto, nos quadros obsessivos em geral, deve ser muito grande, compreendendo que não basta somente afastar os seus adversários, era o que a gente já conversou na primeira parte, né? Para que os obsidiados se recuperem. Não basta. A transformação íntima, que é a mais importante, porque procede do âmago do indivíduo, deve ser trabalhada insistentemente, tentada, a fim de que se desfaçam os fatores propiciatórios, os motivos que levam às dores, liberando a consciência de modo a não tombar nas auto-obsessões mais graves e de curso mais demorado. Então foi o que a gente comentou antes, que tem que trabalhar essa transformação, porque aí você vai tirar esses fatores que propiciam, esses motivos que vão, né, novamente, essas matrizes que a gente tem que vai ligar aí a tomadinha com o obsessor. E aí, se a gente também não tiver ligada com o obsessor, a gente pode também tombar na auto-obsessão, que aí entra a culpa, lembra? Já comentou muitas vezes isso, a culpa, aquele sentimento ruim dentro de você, e no caso, aquele pessimismo, aí tudo vai para a auto-obsessão, que é mais grave, porque aí não tem nem ninguém para conversar, é você com você mesmo, você sozinho, né? E um curso mais demorado. Então, revestidos de otimismo e bondade, envolvamos os irmãos doentes, de um como do outro lado da vida, em nossas contínuas ondas de amor. É ela falando nisso, no caso, eles ali no plano espiritual, para envolver os dois lados. Não é só, coitadinho do obsediado, não, dos dois lados. Auxiliando-os na eliminação do mal que neles predomina.
estando sempre próximos para, aos seus primeiros sinais de renovação, sem censura, sem nem exigências, auxiliá-los na edificação do bem em si mesmos. Com esse apoio que lhe dermos, a reciprocidade que nos propiciem, teremos o campo para que Jesus faça o restante. Sorriu gentil, encerrando as elucidações, enquanto ficamos a meditar em torno dos demais companheiros referidos, na mesma sucessão de redenção, junto aos nossos Argos e Áurea, que buscavam nas experiências do sofrimento o seguro caminho da paz. A gente viu que entrou mais gente na história, né? Outros amigos, os companheiros referidos, e vendo que estão todos amarrados. Você vê que é um grupo de lá do século XV, e agora estão aqui novamente vivendo no mesmo local, conseguiram reunir essas pessoas no mesmo local, um perto do outro, na mesma instituição. Isso é bom para a gente pensar, né? Nós estamos lá trabalhando, estamos estudando numa instituição, né? Religiosa, seja qual for, e a gente tá ali, e a gente tá achando que todo mundo ali, nós estamos conhecendo só agora. E deve ter um monte de gente ali que a gente já tá junto em outras existências, fazendo coisa errada, ou um tentando ajudar o outro e aquele outro não escuta. E vamos indo, a gente pensa que, não, isso aí que é todo mundo de agora. E o que tem de gente que a gente já conhece, a gente não tem noção, que nós estávamos comentando aí, nós não temos noção do que foi a nossa existência, né? Primeira referência, então, aqui é no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem 5 inimigos desencarnados. Vai falar que ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Encarnado ou desencarnado, né? Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Olha a nossa esperança aí de ver qualquer homem que a gente acha que está agindo mal, um dia ele vai se tornar bom. Depende também da gente, né? Não ficar rogando praga na pessoa. Ai, miserável, esse homem. Tem gente que só esse homem tem mais é que morrer, que a gente escuta às vezes falar, né? E aí o que que acontece? Quanto mais energia ruim se jogar para aqueles homens maus, mais eles recebem e vão se tornando monstros cada vez piores. Porque se a gente não ajudar para pedir que ilumine, né? Que ele seja iluminado com de repente um acréscimo de misericórdia, ele não vai se tornar bom nunca, porque nós estamos inclusive contribuindo, em vez de contribuir com a paz, estamos contribuindo com a guerra. O modo que a gente está jogando e irradiando, vibrando aí nossa energia. Sabe também o espírita, né? Que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que, assim, a vingança que tome falha a seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir mais irritação. A vingança, no caso, se ele matou a pessoa, né? Então ele se vingou, vai lá. Ele acha que, agora fiquei livre, não. Vai produzir mais irritação, capaz de passar de uma existência a outra, que é o que nós estamos vendo aqui. É por isso que eu falei, fica tudo muito assim, superficial nesses textos dos livros, né, dos 5 livros que Kardec trouxe, que nada foi colocado assim diretamente, não teve esse aprofundamento como tem nos livros do Miranda. Fala assim, isso é capaz de passar de uma Bíblia para outra, pode deixar. Não tem as historinhas para a gente conseguir entender esses textos. Agora, com as historinhas, a gente tem perfeitamente. Sabe que vai passar assim, né? E que vai continuar depois de haver deixado a terra. Na verdade, deixado o plano material, vai para o plano espiritual. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir, no caso, corrigir, né, aquele que não perdoou. Então, aqui, olha só, olha como é que fica, para a gente ficar mais claro depois que a gente estuda. Felipe concordou em conceder oportunidade para o Agus naquela oportunidade de reabilitação. Mas o Agus não se esforçou para melhorar, o que é que ele voltou? Filho, voltou mais irritado ainda. Então, aí fica bom procedimento, você tira a represália. Aí ele fala assim, se ele tivesse tendo um bom procedimento, o Agus, ele não ia falar, voltei para pegar ele, mas por quê? Ele não está se melhorando. Não, ele voltou e falou, olha aqui, tá vendo? Até teve uma frase que ele falou, que a gente vê que era uma frase até de conselho. Mostra que você pode melhorar. Você está vendo que você não continua a mesma coisa, tá fazendo coisa errada, continua egoísta e tudo.
Então, assim, a gente viu agora a historinha toda, tudo que está escrito aqui nesse texto do Evangelho, que com poucas frases Kardec colocava, mas não tinha as historinhas para a gente entender, né? Por isso que é muito importante a gente ter esse estudo desses livros que a gente tem, né? Bom, e no livro No Mundo Maior, André Luiz, o Chico Xavier, no capítulo 3 sobre a casa mental, é esse recado que também a irmã Angélica coloca aqui, e o Calderaro vai trazer uma coisa também importante para a gente lembrar. Aí ele está conversando com o André e fala, está falando de uns irmãos sofredores, desses irmãos desencarnados, desequilibrados, né? Fala, antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, olha como é importante essas palavras aí para todos nós colocar, falou desencarnado ou não. Quando olha para uma pessoa, você vê, olha, tá fazendo situação crueldade, perversidade, você compreender isso como uma loucura. É um espírito enfermo, desencarnado ou não. Não tem como se dar uma pessoa, né, que está bem. Ela não está desequilibrada completamente, né, no livre desequilíbrio mental, que não tem jeito, né? Ali nesse momento a gente vai ter que agir sempre, com a história é sempre agir com amor, né? A revolta, quando a pessoa tem essa revolta, como ignorância. Então, eu falo, a pessoa está revoltada, está fazendo isso, mas é uma pessoa ignorante. É outro, não é enfermo de loucura, mas é uma outra enfermidade, né? A ignorância, porque também faz aquela rebeldia de não querer se informar, não querer aprender, né? Vai aprender, em vez de aprender com amor, aprende com a dor. E o desespero como enfermidade. Então, volta para aqui para a enfermidade. Sempre gosto de lembrar, sempre penso que a pessoa está enferma. Fala, fulano está fazendo isso, fala assim, coitado, eu tenho pena, porque está enfermo. Como se a pessoa estivesse bem, não estava fazendo isso, né? Então ele está enfermo, mental, né, desequilibrado, mentalmente, no caso, encarnado fisicamente, seja o que for. Então aí o André fala que ficou perplexo com isso, e aí o Condenado acrescentou: essas definições de verdade não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância e manifestações primárias, ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. E fechando aqui um itemzinho que a gente já estudou no livro Grilhões Partidos, foi citado ali que no item, na introdução do livro, falava do obsidiado, só para a gente lembrar dessa história das matrizes que a gente falou, né? Quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz, em forma de matrizes vigorosas no perispírito, o de que necessita para a evolução. Então, a gente sabe que a gente grava no perispírito tudo que a gente vai fazendo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Imprime-se, então, tais fulcros nos tecidos em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Aqui também podemos lembrar que tem um fulcro na formação material, que no caso foi a doença do Argos, né? No pulmão, ficou guardado ali, ó. Viu? Você atingiu, você atuou, agora você vai ver como é bom, né? Sentir as dores na parte que você fez o outro sentir, é aquela hora que a gente, às vezes, a gente mesmo que perde, né? Dizem eles que a gente que perde. Bom, se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, aquela pessoa que volta, né? Ela fazendo isso, ela desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento, na hora que a gente muda nossa programação, né? Você fazendo sua reforma, né, e sua transformação moral, você muda a sua programação e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos que passam então a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz e de júbilo. Então a pessoa vem com uma programação para ter um problema sério, uma doença séria, ela pode, pelo livre-arbítrio, começar a voltar para o bem, adquirir títulos de valor moral, e aí ela vai começando a tirar, vai desativando aquilo que estava organizado, porque vai se curando, né? Nós vamos vai cicatrizando aquelas feridas que você fez antes, agora vai se curando. Então, transforma o corpo físico em forma de saúde, paz e de júbilo, porque está conseguindo evoluir espiritualmente, né?
Então temos agora aí uns minutinhos para comentário. Vamos lá, o que vocês acharam? O sul é aquilo, né? A transformação, ela não é fácil. A gente já tinha falado isso, a gente vem falando sempre isso, né? Ela exige da gente um esforço, uma compreensão, principalmente de que a paz verdadeira que eu estava falando, né? Paz do Cristo em nossas vidas, ela não é a ausência de conflitos, ela é a superação dos conflitos. Quando a gente supera, porque quando a gente consegue vencer uma dificuldade, seja ela qual for, a sensação que a gente tem é muito forte, né? De satisfação. Vou dar um exemplo, um vício, por exemplo, do cigarro. Quando a gente consegue, no meu caso, que eu já fui fumante há muitos anos atrás, quando eu consegui, quando eu consegui superar, quando eu venci isso, eu me senti assim, nossa, eu consegui, sabe? Uma coisa muito importante. Foi muito importante para mim, por várias razões. Eu não tinha problema nenhum de saúde, mas eu queria vencer aquilo, né? Mas enfim. Então a Joana de Ângeles ela fala, né, do autoenfrentamento, né? Ela sempre fala isso. Aí a gente pode encaixar, né, a superação deles, desses conflitos, através do autoenfrentamento. Autoconhecimento, autoburilamento, autoenfrentamento. Achei o autoenfrentamento muito bom, porque realmente a gente acaba tendo que enfrentar cada coisa que a gente é, que não é fácil, né? E praticar o bem, né? Sempre. Praticar o bem. Dá seu jeito, muda, porque realmente é com a prática do bem que a gente vai também se modificar o nosso ânimo, né? O nosso ânimo passa a ser um ânimo mais positivo, um bom humor, o tratamento melhor de outras para o próximo, né? É isso. Zé, lá no começo do capítulo que você está falando do trabalho, o que que acontece? Ele, quando a gente está fazendo esse trabalho edificante, e especialmente trabalhos voluntários, onde a gente trabalha ali atendendo as pessoas, tentando, né, fazer o seu melhor, seja em que setor for, na casa espírita, ou até nessas atividades que tem várias congregações religiosas, né, levar comida e tudo. Nesse momento que você está ali, coloca assim, você desenvolve as atividades mentais pela concentração na responsabilidade, na preocupação em executar os deveres. Você fica ali focado. Focado o quê? Em fazer o bem. A maioria das pessoas estão ali se sentindo bem por estar fazendo bem, né? Que a gente fala que acaba revertendo para a gente mesmo. E com isso você já começa a fazer o quê? Que ele coloca no começo. Você constrói uma couraça. Porque essa couraça é em função do que você está se envolvendo, da boa energia. A gente forma aquela psicosfera. Então a gente está ali praticamente orando e, orando e arando, trabalhando. Que sempre a gente acaba olhando e fala, puxa, meu Deus, a gente pede para aquelas pessoas que estão ali, você vai fazendo o seu trabalho, mas sempre tem aquele pensamento, puxa, né, dá aquela vontade de pedir a Deus para aquela pessoa e tudo, e você vai se envolvendo nessa energia. Então, nesses momentos, a gente vai reforçando cada vez mais. Quanto mais atividades você tiver em função de ajudar o próximo, seja lá quem for, não precisa ser só fora de casa, não. Lembrando aqui, né, que muitas vezes a gente tem em casa um pai doente, uma pessoa que precisa do nosso cuidado e você não pode sair para fazer. Quer falar, a caridade começa em casa, né? Não é largar a família precisando de você e vai lá para fora, vou entregar quentinho, e larga a família sem fazer comida, você se vira aí que eu vou vai entregar quentinho. Então nós temos que ver que cada trabalho para sendo útil.
fazendo bem porque você está sendo útil ao próximo, ajudando, tentando melhorar a vida da outra pessoa. E aí aquela caridade desinteressada, você fazer realmente, vou fazer, mas é porque, tá vendo? Eu estou fazendo aqui atividade, mostrando para contar para os outros. Então não é aquele lance que você quer mesmo de coração ajudar alguém, seja lá quem for, eu quero ajudar. E começa a sair procurar. Então que até a Carla comentou em buscar, essa busca nossa de melhora, e aqui tem várias, né, dicas, e a gente vai ver no último capítulo agora, eu vou trazer de volta aquele nosso roteiro, que eu estou juntando com as coisinhas que foram faladas aqui, já juntei, estou arrumando. Então, esse roteiro nosso, estão lá todos os tique, bota a listinha na mão, vai, já fiz isso, tique, já, não fiz isso aqui, tem que procurar fazer. Então, de acordo com a vida da pessoa, se a pessoa trabalha o dia inteiro, sai de manhã cedinho, já volta de casa de noite, tem pouco tempo, muito mal para arrumar as coisas em casa, você vai ter momentos que você vai se dedicar, de um momento que pode. Ah, mas aí eu passei o final de semana, eu tenho que ficar só à toa. Um sábado e um domingo inteiro, não consegue uma hora para fazer nada, nem que seja, pelo menos vai ler, né? Fazer algo nesse sentido de edificante, um trabalho, uma leitura, seja o que for. Então nós temos que procurar. Então não pode esperar chegar. Quer falar, essa ociosidade psíquica é que traz, começa a vir a influenciação. E a gente começa a ter uns comportamentos esquisitos porque a gente está permitindo. Está permitindo chegar, e a tua couraça não vai ter couraça nenhuma, vai ser muito mais fraquinha. Qualquer um que vai conseguir te influenciar chegando no teu ouvido, você pensa, eu vou fazer isso. Eu tô com uma preguiça, vou fazer isso hoje não. Eu já escutou, mas por que tá tão frio? Não, tá chovendo, não sai não. Aí você vai mesmo, tá chovendo, tô cansado, já fiz muita coisa, aí fica e fazendo nada, podendo ter feito uma coisa melhor, porque você ficou influenciada, que na verdade não foi você que estava pensando, era você que estava pensando aquilo, né? Ih, gente, é quase 9 horas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acabou que eu falei demais. Mas aqui tinha uns trechos para poder. Su, Fale. eu só queria agradecer, porque o estudo de hoje foi uma reflexão e essas dicas aí que tem aí, depois você me manda, porque eu vou ler mais e mais e mais, porque nós precisamos, é o que a Carla falou. E a gente está tendo toda a ajuda necessária para a gente enfrentar. E você, agora no final, você reduziu, que nós não sabemos. Às vezes a gente está ao lado de alguém numa casa ou frequentando um lugar e não sabemos que estamos ali todos. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Sim. Então, eu só te digo, só posso agradecer, porque o estudo, para mim, foi uma reflexão muito profunda que a gente precisa. Como eu escutei quando eu estava fazia parte do estudo na turma do Jorge, ele falava que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, muito obrigado mais uma vez, porque esse estudo é muito importante para a gente nessa etapa que nós estamos, para a gente refletir bem a oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. Isso eu vou botar no grupo lá, quando sempre que ele está lendo, e a gente sabe que isso aí é para todos nós, né? Foi só, bom, eu tô sempre, é sempre repetindo, e ela fala que nunca é de menos repetir. Ela começa o capítulo falando, ele começa, tem que repetir mesmo, a oração, o trabalho no bem, porque só assim a gente vai internalizar esses conceitos, e aí na hora do momento do desespero, a gente fala, mas peraí, mas eu tenho esse recurso, para que a gente possa modificar, né? Mais alguém querendo falar alguma coisa? Uma coisa que me ficou legal é o seguinte, a ideia do progresso, né? Do progresso da humanidade, progresso do planeta, progresso do universo, que é o otimismo que a gente precisa ter, né? Para fazer tudo isso, não ser negativo, passar as boas ideias. É muito legal. Eu acho que esse final me passou bastante isso, né? Com essa evolução, né? Das pessoas, de lá para cá, enfim. Achei bem bacana.
O progresso e a nossa esperança que a gente tem certeza que a gente vai, né? Pode não ser nessa existência, mas nós estamos caminhando para um progresso, todos nós, né? Na evolução, e o planeta só vai mudar quando a gente mudar, que a nossa psicosfera vai mudar a psicosfera do planeta. Então é aquela certeza, porque sempre fala aqui, nós temos que ter certeza que estamos protegidos e amparados. Se a gente fica com dúvida, aí já baqueta a fé, já fica, eu não sei. Não, nós temos certeza, confiança. E com isso no coração a gente vai levando. Já sabe como é que já temos vários detalhes do que vem pela frente, né? Nós vamos levando, mas sempre com a certeza estamos parados. E é uma frase que a gente não pode esquecer, não. Tudo passa, tanta coisa boa quanto tanta coisa ruim que vem para nossa vida, tudo passa. Então, tá passando um sufoco grande, fica em oração, fica ali o tempo todo, se concentra, porque vai passar. Daqui a pouco vai passar, passa aí, nem que seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas vai passar e nós vamos continuar. Prestar atenção que essa aqui é um suspiro, né? Nossa existência é um espirro não tem nem como a gente avaliar o que que é a gente ser imortal, né, gente? Não dá para pensar nisso. A gente só vai morrer o corpo e vai ficar eternamente aí para o final agora da imortalidade. Então é assim, vamos aproveitar essa aí para cada vez mais poder ter condições de aproveitar mais ainda, né? Então, Carla, faz a nossa oração para fechar. Vamos para o último capítulo semana que vem. Vamos agradecer a Deus, nos mirar nos exemplos de Jesus, pedir que Jesus abençoe esse estudo, abençoe essas obras maravilhosas e a oportunidade, agradecemos a oportunidade de, muito embora aqui encarnados, vivenciando todas as dificuldades, nós tenhamos tanta ajuda da espiritualidade como nós temos. Então, queremos muito agradecer a essa espiritualidade maravilhosa por essa chance que nos é dada de nos auto-aprimorar. Amém. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Terça que vem estamos juntos de novo. Se souber de alguém que quer ficar para o próximo livro, Loucura e Obsessão, já vai avisando, porque é só mais um capítulo e na outra semana a gente já começa o livro. Então aí depois eu mando o livro em PDF, que aí tem gente que tá, muita gente tá acompanhando só no vídeo, então tá escutando, tá vendo que a gente vai mudar de livro. Agora, se souber de alguém que quer assistir também aqui, a gente que quer participar Deixa eu conosco, perguntar tá? uma coisa. O próximo livro vai ser Loucura e Obsessão? Loucura e Obsessão. Já tô com ele em PDF, que se vocês quiserem, eu posso Eu ligar e tenho mandar. ele em casa. Eu Então tá tenho bom. ali. E eu vou deixar em PDF também, porque eu preciso dele para tirar o texto para botar no Word, né? Mas tá combinado. Semana que vem estamos juntos de novo. Até terça, gente. Boa noite. Gente, muito Beijão. obrigada. Uma boa Tchau. semana para Obrigado. Boa todos. semana. Pedro só